Nossa aula vai ser bem objetiva. Tem uma série de pontos que nós já trabalhamos em sala de aula. Aqueles pontos estão valendo, quer dizer, o que eu quero fazer aqui é uma continuação. O que nós fizemos até 17 de março, trabalho com redação, ele continua valendo. Aí agora o que eu quero? Eu quero que a gente dê continuidade. Então, dentro desta continuidade, e partindo de reclamações que eu ia ouvindo dos alunos, textos que eu olhei em sala de aula, nós temos um ponto principal a resolver. O que eu disse para vocês? A gente tem que tentar ir resolvendo os pontos devagarinho, ponto por ponto, um pouco de cada vez. Nesse sentido, hoje nós vamos falar de 7 pontos, 7 coisas importantíssimas para começar um treinamento mais para valer. Que pontos são esses? Eu chamo de etapas do ato de escrever. Etapas do ato de escrever. Se você levar em conta direitinho o que nós vamos trabalhar hoje, você vai resolver, por exemplo, aquele pequeno problema do aluno que chega e diz: professor, eu não consegui fazer porque eu não sabia nada do tema. Professor, eu não consegui fazer porque quando eu fiz um pedaço do texto, aí acabaram as ideias. E vou responder justamente por que isso acontece. Por que as ideias acabam? Por que você começa e não sai mais nada? Ou por que não sai nada mesmo? Professor, eu não fiz porque não saiu nada. Eu fiquei muito tempo diante da folha branca e não saiu nada. Então, esses 7 pontos que nós vamos trabalhar, que são etapas do ato de escrever, tentam, de certa forma, resolver esse pequeno problema. Primeiro ponto, que é, para mim, o mais importante: ler. Ler a respeito da proposta. Ler a proposta. Quando for uma prova de redação, é claro que vai ter lá todos os textos que acompanham a proposta. Vem ali em cima, vem o tema, depois você tem os textos motivadores descendo. Aquilo a gente chama de coletânea e faz parte da proposta. Isso tem que ser lido. Professor, eu nem li aquilo. Eu nem li. Aí você fez mal. Primeira coisa, você lê. Lê direitinho, porque inclusive, dependendo do lugar onde você vai fazer essa prova, a gente precisa daqueles elementos da coletânea para poder ajudar na composição do seu texto. Mesmo que você não saiba nada do tema, ainda lendo aquela coletânea, lendo aqueles textos, você vai tirar mais ou menos uma ideia do que se trata o tema e vai conseguir fazer alguma coisa. Então, a primeira etapa é ler, mas ler sem preguiça. Quando eu digo ler, é ler. Não é olhar o texto ou ficar pegando um pedaço aqui e outro pedaço ali. Tem muita gente que tem um defeito terrível na hora de ler. Ele tem mania de ir lá e ficar olhando pedacinhos. Então, leia o texto inteiro. Uma das coisas mais importantes da redação é você também ler. Ler o quê? Ler textos que já tiraram nota 1000, ler textos vitoriosos, ler artigo, ler coisas, blogs da internet, notícia, mas ler sem preguiça. Não é ler mais ou menos, ou pegar um link e compartilhar de qualquer jeito, não. Ler. Ler o texto todo, do início ao fim. Se não entendeu na primeira leitura, leia de novo. Se não entendeu na segunda, leia de novo. Mas lê. Lê até conseguir entender o tema. Entender o que o tema está propondo. Um texto, por exemplo, ano passado no Enem, o tema foi sobre cinema. Se o aluno não lesse o que foi proposto, ele ia fazer um texto qualquer sobre cinema. Só que quando você lê e lê direitinho, o texto não era sobre cinema, era uma abordagem. O tema nunca é dado de sentido geral para você fazer o que você quiser sobre o tema. É dado uma abordagem, é dado já o que a proposta está pedindo. A proposta temática, a abordagem temática é diferente de assunto. Assunto é geralzão.
Já falamos disso em sala de aula. Assunto é geralzão. Tema é um pouco mais específico, mas ainda é muito geral. Agora, quando chega numa abordagem temática, numa proposta de redação, aí nós já temos um certo problema que foi colocado. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer que você leia até você entender qual o problema que está sendo colocado. Quais problemas estão sendo colocados na proposta daquele tema. Era a democratização do cinema. Democratizar o cinema. Então, já tinha ali uma abordagem temática. Segundo passo, esse era o primeiro. No segundo passo, é planejar. Muitas vezes você não consegue escrever porque você não planeja. Você tenta escrever, que a gente fala de improviso. Você só pega mais ou menos qualquer o tema e aí você simplesmente sai tentando escrever. Você senta e começa, abre o caderno e quer que as ideias venham. Elas estão todas aí na sua cabeça, isso eu garanto. Vocês jovens, vocês têm tantas ideias, mas tantas ideias, que até sobra ideia. Vocês têm muito mais ideias do que uma pessoa da minha idade. Uma pessoa já da minha idade, ele já não tem tantas ideias quanto um jovem como vocês. Agora, um jovem como vocês têm muitas ideias. E é tanta ideia fervilhando, tanta ideia, que se você sentar e quiser colocar isso no papel, não vai sair nada, porque tem muita coisa, vai entrar em conflito, é um turbilhão de ideias. O jovem não escreve não é porque não tem ideia, o jovem não escreve é porque tem muitas ideias. E aí, por isso, tem que planejar. Quando você planeja, quando você sabe o que você quer escrever, aí o texto sai. Então, planejar é igual a anotar. Nesse momento de planejamento, você vai anotar. Quando eu digo planejar, olha, você já leu o tema, você interpretou, você entendeu o que o tema está trazendo para a gente. Agora você precisa planejar. Nesse segundo ponto, você vai anotar tudo o que você conseguir a respeito do tema. Mas, na verdade, são 3 coisas que importam. Você vai anotar para a gente as 3 coisas que importam. Anotar. Não é, Cláudio, mas eu planejo na cabeça, eu sou muito esperto e eu já penso logo o que eu quero fazer. Não dá certo. O seu cérebro ele não pode ficar preocupado em lembrar as informações. Na hora que você vai produzir o seu texto, se você ficar tentando lembrar o que você planejou para o segundo parágrafo, o que você planejou para o terceiro parágrafo, não vai dar certo. Vai travar. Vai ficar um texto que ele vai ficar de improviso do mesmo jeito. Você tem que anotar cada ideia que você vai usar. Cada ideia. Primeiro, são 3 coisas que você vai anotar como planejamento. Primeiro, anotar qual é o problema que você interpretou no tema. Você nem precisa saber muito sobre o tema, que você consegue anotar alguma coisa relacionada a esse tema. Anote, deixa anotadinho. Mas anota mesmo, anota num cantinho, anota em qualquer lugar, mas anota, escreva. Qual é o problema que você percebeu no tema? Qual o problema? Anota. Esse problema vai ser usado lá na introdução, quando você for problematizar. Quando for criar a introdução do seu texto, eu quero que você apresente, contextualize apresentando este problema. Segundo ponto. Primeiro, anotar o problema. Segundo ponto a se anotar. Você vai anotar para mim as causas. Se você conseguiu perceber um problema no tema, você consegue perceber causas. O que causou esse problema? Quais as causas? Anote pelo menos 2 causas. 2, será, tem 15, 20 causas, mas você não precisa anotar todas. Você precisa escolher 2. 2 que você consiga explicar bem. 2 que você consiga explicar de maneira interessante. 2 causas desse problema. Causa 1, causa 2. Anota. Deixa anotado, anota. Nessa parte do trabalho é só isso, anotar. Terceiro, e não menos importante, terceiro ponto, você vai anotar também um repertório.
Lembra que nós falamos em sala de aula que o repertório pode ser uma frase, o repertório pode ser um fato histórico que você consegue ligar ao problema do tema. Repertório pode ser uma série, um filme, um livro que você leu, pode ser um dado estatístico que você lembrou, pode ser um exemplo muito legal que você lembrou, pode ser consequências desse problema que você lembrou. Anote. Anote, ou seja, as causas que você escolher, é legal que essa causa tenha ligação com esse repertório. Às vezes nem é a causa melhor, às vezes você lembrou de uma causa muito legal, mas você não consegue ligar ao repertório. A causa mais interessante é a que você consegue ligar ao repertório. Anote o repertório. Essas 3 coisas anotadas. Um problema relacionado ao tema, causas desse problema, motivos, porquês e repertórios legais que você pode usar nesse texto. E aí essa parte do planejamento está perfeita. Só que lembrando, depois que escolheu isso, você não pode mudar. Não escolha outra coisa, porque aí vem a 4ª etapa do ato da produção de um texto, que é a produção do rascunho. Produção do rascunho. Agora é a hora. Agora é a hora de colocar em prática o seu planejamento. Crie a introdução muito bem feita, contextualiza, apresente o tema, o problema que envolve, a problemática, a problematização e se posiciona. Fez essas coisas na introdução, a introdução já vai estar mais ou menos. Outra coisa, na hora do rascunho, não preocupa muito com gramática, não preocupa muito com tantas coisas. Produz. O 2º parágrafo, você vai começar a falar das causas. Em um dos parágrafos de argumentação, lembrando que nós trabalhamos desde a sala de aula com a ideia de 4 parágrafos para 30 linhas. 4 parágrafos, no máximo 30 linhas. Mínimo de quanto? Mínimo, pelo menos umas 25, né? Passar de 20. Mas pense sempre em 30 linhas. Faça de conta que você vai fazer todas as 30 linhas. Então, no 2º parágrafo, a primeira causa que você anotou relacionada ao problema que envolve o tema. Fale dessa causa. Se tiver uma frase para citar, cite essa frase junto. Se tiver um exemplo para dar, dá um exemplo. Se tiver consequências que envolvem essas causas, e sempre tem, porque toda causa tem consequência, fale dessas consequências. Se houver um filme, uma série, um livro que se liga a isso, cita junto. Se tiver um fato histórico que você lembra, um raciocínio muito legal, um raciocínio lógico, faça. E fecha o 2º parágrafo. No 3º parágrafo, ataque a 2ª causa. A 2ª causa que você anotou, agora faça novamente do mesmo jeito. Fale dessa causa. Se tiver uma frase que você anotou também, cite essa frase. Se tiver um filme. Agora lembrando, repertório, gente, a única coisa que eu peço, se colocou na introdução, se colocou ali uma frase na introdução, não vá colocando frase também nos argumentos. Não faça tudo com frases. Se colocou fato histórico na introdução, não vai falando de fato histórico o texto inteiro. Se falou de um filme em um dos argumentos, não fale dele novamente. Fale de outra coisa agora. Não fica o texto todo só falando de filme também. Repertório, para dar certo, tem que ser variado. Lembrando que o repertório vale 200. E os argumentos também valem 200. Já são 400 pontos. O seu texto está na estrutura, tese, introdução, argumentos e conclusão, já vale 200. No último parágrafo, que é o 4º, aí você dá uma solução. Futuramente a gente vai falar exatamente como que deve ser a introdução para ela também valer 200. Nesse primeiro momento, pense apenas que deve haver uma solução para o problema que você anotou lá no último parágrafo, que é o da conclusão. Tem que ter uma solução e quem vai fazer? E aí você terminou a etapa do rascunho. Parabéns, seu rascunho está pronto. Já dá aquele alívio quando o rascunho está pronto. E a redação está pronta? Claro que não. Tem muita gente que tem mania de já faz o rascunho e entrega como se fosse texto. Rascunho não é texto. Rascunho, o nome já diz, é rascunho. Ele pode se tornar um texto ou ele pode morrer como rascunho. Se você não corrigir o rascunho, entregar para o professor,
ele é que vai ter que corrigir. Então, seu texto ele está fadado ao fracasso. Tem a etapa própria para corrigir o rascunho e é agora. Nessa etapa que chama corrigir, é a hora de corrigir. Nessa etapa, e não menos importante do que as outras, você vai ler o texto. E agora tem que ler, sem preguiça novamente. Assim como você leu sem preguiça sobre o tema antes de planejar, agora você vai ler o seu rascunho. Boa parte dos alunos tem preguiça de ler o próprio texto e isso é triste. Porque era a hora do texto ficar bom, aí você está com preguiça de ler o próprio texto. Tem que ler o próprio texto, tem que ler. Ler, mas ler mesmo. E ler corrigindo. Ideia que não ficou muito boa em um parágrafo, troque de lugar. Uma palavra que você não tem certeza da ortografia, mude essa palavra. A gente não lembra toda a ortografia, mas como a ortografia é um fator de preconceito, a maioria dos professores que vão corrigir a sua redação tem preconceito da ortografia. Então, se não tem certeza da escrita de uma palavra, troque por outra. Troque por uma que você conhece. Se uma palavra não está bem colocada, que parece que ela não está dizendo bem o que você queria, tire essa palavra e coloque outra. Leia direitinho e se pergunte, está passando realmente a ideia que eu queria passar? Esse texto realmente está expressando as ideias que eu queria? Essa era mesmo a causa que eu queria mostrar? Esse é mesmo o problema que eu queria mostrar, que tem esse tema? Essa é a solução que eu coloquei, ela está realmente bem colocada? Tire todas as repetições de palavras. Viu que tem palavras se repetindo? Tire. Coloque sinônimo, mas com muito cuidado, porque o sinônimo às vezes não diz exatamente o sentido da palavra que você está substituindo. Então tome cuidado. Use um pronome, mas não repita também o pronome. Se der para deixar o sujeito oculto, deixe o sujeito implícito, não tem problema. E vá trabalhando, e vá corrigindo. Coloque os acentos. Se você é professor, mas eu não acentuo porque eu não sei, não vale mais. Aluno de ensino médio, ele tem que saber acentuar. Não tem mais desculpa, acentuação é matemática. Você pega as regrinhas em meia hora e você começa a acentuar. Eu ouso a dizer que quem não acentua é de preguiça. É porque você tem preguiça de ir lá e pegar as regras. Não há momento para desculpa. Pegue as regrinhas de acentuação e comece hoje a acentuar. Acentua, coloque todos os acentos. Preste muita atenção na concordância, nos plurais. Os verbos e os sujeitos estão concordando. Preste atenção na acentuação do seu texto, dos seus períodos. Olhe cada período do seu texto. O que é o período? Fechado com ponto, ou com interrogação. Olhe todos os períodos. Olhe se a pontuação está adequada. Olhe se você não colocou vírgula entre sujeito e objeto. Olhe se você não colocou vírgula entre verbo e objeto. Entre sujeito e verbo e entre verbo e objeto. A estrutura SVO, sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, objeto. Olhe se não tem vírgula entre o sujeito e o verbo. Olhe se não tem vírgula entre o verbo e o objeto. Olhe direitinho, com muita paciência. Faça essa etapa com muito carinho. Olhe as transições de parágrafo. Você colocou as conjunções de começo de cada parágrafo. Você colocou o primeiro argumento iniciando com um primeiro ponto a se analisar, um primeiro fator. Existem palavras adequadas para a transição de parágrafo. Tente não usar aquele bom e velho a priori. Os professores vêm condenando muito o uso do a priori, do a posteriori. Não use, tente não usar. Mas tente usar um primeiro ponto a se analisar, pode. E outras, olhe uma transição que te agrada. Um primeiro fator que envolve este problema. Olhe as transições, quais te agradam. Não coloque também o primeiramente. Primeiramente no começo do parágrafo também não é bom. E vai corrigindo. Lá no último parágrafo, no da conclusão, no parágrafo último, no quarto parágrafo, coloque o velho e bom, portanto. Coloque para solucionar esse problema, vírgula, portanto, e diga o que é preciso. Mas coloque as transições de parágrafo, porque isso também vale ponto. Corrija cada ponto, sem preguiça. A hora que terminar, vai dar até cansaço.
A correção é um grande trabalho da redação. A redação não termina antes da correção. Corrigiu? Vai estar muito rabiscado depois que você corrigir, porque você circulou aqui, você riscou a palavra, você trocou, você fez uma seta, você rabiscou. A correção, a hora que termina a correção, o texto vai estar todo bugado. Aí é a hora de passar a limpo. Esse trabalho também é muito importante. Passar a limpo é muito importante. É a sexta etapa do trabalho da produção de um texto e ele é muito importante, esse trabalho. Por quê? Porque na hora de passar a limpo, que a gente tem que caprichar na caligrafia, tem que caprichar na letra. Não que a letra precisa ser bonita, já falamos isso em sala de aula. Ela precisa ser legível, ela precisa ser legível, ela precisa ser lida. Alguém deve compreender, decodificar o que você fez. Alguém tem que entender o que você escreveu. Então a sua letra deve ser legível. Ela não pode ser uma letra de médico, daqueles médicos preguiçosos que você não lê nada. Ela tem que ser uma letra legível. Bem legível. Por quê? Porque alguém vai corrigir, alguém precisa entender as ideias que você colocou no papel. E é nessa hora, então, que você precisa caprichar na passagem desse texto a limpo. Caneta preta, claro. Treine o uso da caneta preta. Tem gente que ainda insiste na azul, mas a maioria dos vestibulares, Enem, eles preferem a caneta preta. Preta de material transparente. Então, comece a usar o material padrão exigido nesses concursos, que você se acostuma. E passa limpo, com muito carinho. Não rasure, não rabisque. Quando você errar uma palavra, passe apenas um traço. Professor, mas eu passo o traço e coloco um parêntese? Sem o parêntese. Só um traço. E é um traço simples. Ele vai ou ele vem, mas ele não vai e vem. Não é ir e voltar com o traço. Um traço. Corrija com um traço simples. E termine essa etapa com muito carinho, com muita paciência. E vamos para a última etapa. A sétima etapa, e não menos importante, é reler o texto. Última lida. Professor, mas eu já estou com preguiça, já estou cansado, eu não aguento mais olhar para esse texto. É preciso. Treine a sua mente para fazer essa última leitura. Quando você se acostumar, quando virar uma rotina na sua produção, seguindo esses 7 passos, você vai fazer tranquilamente. Mas tem que seguir sempre, toda vez, seguir esses 7 passos. Reler. Reler o seu texto pela última vez. E se houver uma coisinha, um acento que você esqueceu, coloque. Uma coisinha ou outra ainda dá para arrumar. Mas releia, faça essa última leitura. Se tiver uma palavra, às vezes na hora de passar a limpo, você pode ter repetido a passagem de uma palavra, risca uma delas, para não ficar 2 palavras seguidas. E faça com muito carinho essa etapa. E aí sim, seu texto está pronto para ser entregue para uma correção. E provavelmente o corretor vai achar pouca coisa nesse texto e você, claro, vai ter uma boa nota. Pelo menos vai ter uma nota justa. Você vai ter uma nota dentro do padrão que você está naquele momento. Vai ser uma nota justa. O problema é perder ponto e receber uma nota injusta, uma nota que não era a que você merecia naquele momento. Então, capriche. Treinamento, gente, faça muitas redações, um texto por semana, sem preguiça. Ontem até uma aluna na rede social, ela falou que ela não gosta de escrever, que ela não sabe escrever, que ela estava até achando bom que estava sem aula de redação porque ela não consegue escrever. Gente, todos podem escrever bem. Ninguém nasce sabendo. Se todo mundo já escrevesse, não precisariam das aulas de redação. Elas existem justamente porque tem pessoas que ainda não sabem. E é justamente para essa pessoa que não sabe que é hora de começar. Uma coisa eu garanto, todos podem escrever bem se houver treinamento, se houver rotina de treinamento. Se escrever muito, ninguém aprende a escrever sem escrever. Se você treinar direitinho essas etapas, vai chegar um momento que você vai estar conseguindo fazer uma redação completa em mais ou menos 1 hora. Aí você já está dentro de um padrão de produção. Você tem que conseguir fazer um texto dentro dos critérios
e mais ou menos em 1 hora. Gente, essa é a nossa aula. Muito obrigado pela atenção. Foram 25 minutos, né? Acabou ficando um pouco grande, mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Depois a gente vai falar de alguns outros pontos na redação.